¿Podemos, Ale? Ale. Buenos días muy buenos días para todos y todas. Buenos días, Ana. Bienvenida al Uruguay. Le vamos a dar comienzo hoy a una conferencia que nos va a ser dictada por la compañera Ana. Un gusto de compartir con ustedes, con los compañeros que están por el Zoom. Y le vamos a dar la palabra ahora a Inés. Buenos días a todas y a todos. Está bien. En nombre de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República y particularmente a la unidad de FUNO, le damos la bienvenida a todos ustedes a esta actividad en el marco del Día de la Enfermería. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir a la doctora Ana Claudia García Vieira, enfermera graduada en la Universidad Federal de Río Grande do Sur, especialista en traducción del conocimiento y ciencia de la implementación. Actualmente desarrolla proyectos enfocados en mejorar la experiencia de vacunación de niños y adolescentes mediante estrategias basadas en evidencia. Queremos agradecer especialmente al exdecano Fernando Bartolotto, gracias a quien fue posible la generación de este valioso encuentro, y a la decana actual, Teresita. Y bueno, es un honor contar con su presencia en el día de hoy. Los invito a todos a darle un fuerte aplauso a la profesora. Y Lía, ¿querías comentar algo? Sí. No voy a reiterar. Buenos días para todos, para los presentes y para quienes están en el Zoom. Es un placer y un honor estar recibiendo y dándole la bienvenida en un día tan especial a la profesora, a la doctora Ana Claudia García Vieira, que viene de nuestro país hermano Brasil y va a compartir con nosotros sus experiencias, ya que ella tiene una excelsa trayectoria. Y para nosotros compartir este espacio va a ser muy enriquecedor. Estábamos hablando de que una de las cosas más importantes que podemos agasajarla, ofrecerle y demostrarle es justamente eso, es que ella se sienta cómoda, que se sienta que está entre pares en un día que estamos celebrando, es un día de celebración, y saber que su experiencia puede ser muy enriquecedora para todos nosotros. Como soy del área de la pediatría, ya la quisimos acaparar, pero la vamos a acaparar todos, porque la trayectoria que tiene la profesora es de excelencia. Ella ya nos va a compartir con nosotros toda su trayectoria. Y finalmente, dar un saludo por parte de la decana, que no pudo estar en este momento acá, pero que envía sus más gratas bienvenidas. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros y compartir toda tu historia de vida laboral, profesional y como ser humano. Gracias, Ana Claudia, y el auditorio es tuyo. Buenos días, acá. Buenos días, sí, sí, me dejan sola. Buenos días, ontem eu aprendi na palavra recontenta, pero estou muito feliz, muito contenta de estar aqui, porque este é o país de meu abuelo. Estou muito emocionada também. Fui recebida com muito carinho por todas as companheiras, por la Inês, através do professor Fernando, que é muito amigo de minha amiga Denise Gastaldo, que vive em Canadá. Então, foi um grande encontro. E eu penso que é tão importante quando podemos compartilhar o conhecimento que temos, o pouquito de conhecimento e o que vamos sempre aprendendo pela vida. Então, eu me sinto confortável de estar aqui com você neste dia tão lindo, com esses jovens tão lindos, e poder apresentar um pouquinho do que ha hecho em minha vida como enfermeira. Também vou mostrar as fotos como enfermeira, depois como docente, pesquisadora. Eu vou começar a apresentação para já falar um pouquinho. Posso ficar aqui, Alejandro, desse lado? Não sei para onde eu olho. Posso? Sí, sí, sí. Déjame falar, hablar. Vou falar
portugués, talvez, porque los diapositivos están en español. Yo he hecho la traducción. Pero mi vocabulario no es tan bueno como ustedes. Estoy un poquito destrenada de hablar en español. Entonces, si puder, lo pido ayuda a vocês, a ustedes. Yo ha colocado la ponte nova del Guaíba. No sé si cuántos de ustedes conocen Porto Alegre. Yo tengo mucho orgullo porque esta puente fue proyectada por mi hermano Carlos. Entonces, lo pedí la foto para mostrar a usted, porque las pontes representan la unión. Entonces, lo que voy a falar hoje é acerca de nós podemos unir a pesquisa, o conhecimento acerca do lado das pessoas que estão em los contextos de prática. E isso é muito importante. Esse é o foco de minha palestra. Entonces, como las profesoras habían dicho, yo voy a abordar un poquito de la traducción del conocimiento, la ciencia de implementación. No sé cómo están aquí en Uruguay, cómo están la formación de ustedes, si ya había oído falar de esto, no sé. Entonces, después usted puede preguntarme o que necesitar. Também vou apresentar alguns pesquisadores que tido a oportunidade de conviver lá em Canadá e depois ilustrar o que eu estou falando, hablando, com meu trabalho que é realizado em Pelotas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também, como fiz aqui, não somos não caminhamos solos por la vida. Sempre temos que dar as mãos e as pessoas mais buenas que nos ajudam, que nos dão suporte e que nos fazem isso com tanta amorosidade. Professora Denise Gastaldo, doutora Denise Gastaldo, minha companheira de Porto Alegre, formado em la URGS, que é professora na Universidade de Toronto. A professora doutora Maria Ana Bueno, que também está em Toronto, são duas brasileiras que estão lá na Universidade de Toronto, e doutora Denise Harrison, que é uma australiana que viveu no Canadá, em Ottawa. Tive a oportunidade de trabalhar, então foi minha mentora, e já regressou para Melbourne. Minha amiga Denise Gastaldo havia dito inicialmente que uma brasileira e uma australiana em Canadá daria samba. E foi exatamente o que aconteceu. Por favor, o próximo. Acerca de mim um pouquinho, eu iniciei minha carreira no Hospital da Criança Santo Antônio, lia com os pequenitos, os niños, né? Em 1986. E a paixão ética que tenho em colocar a evidência em la prática. Pode ir passando, Alejandro, só para mostrar algumas fotos. Meu doutorado foi na área de surfactante alveolar, porque também trabalhei muito tempo na unidade neonatal de cuidados, e meu colega, professor Renato Fiore, foi meu orientador. Trabalhei com testes de identificação da maturidade pulmonar. Estou falando em espanhol? Por favor. E acá são as minhas alunas também, muitas gerações também, né? A minha paixão também pelas alunas na Universidade Federal de Pelotas, porque me radiquei em Pelotas depois. Podes passar? Amor por los niños, pode passar, são algumas fotitos. E trabalhei muito também apoiando a lactância e meus projetos, pesquisa, projetos de extensão que fazia desde sempre. E por isso mostro, porque tem a ver com o manejo do dolor. Pode ir passando. Algumas fotitos da unidade pediátrica de nosso hospital. Nosso hospital ainda não é tão novo, tão lindo como os de você. Pode passar. Eu também levei perros para dentro do hospital, foi um grande desafio levar ele, porque ficamos trabalhando para mostrar que era seguro e necessário para as crianças, para ajudar a manejar o estresse dos niños. Então, foi muito bueno. Tenho também, depois pode passar. Escrevemos também um artigo sobre a experiência, depois posso compartilhar com vocês, se tiverem interesse. Pode ir passando.
En 2016, la primera vez que estuve en Canadá era 2000, ano de 2000. Regresé porque tentava fazer mi doutorado pleno. Não foi possível, coisas de la vida, las circunstâncias, como Ortega y Gasset, eu e minhas circunstâncias. Então, eu pensava que nunca mais eu regressaria ao Canadá. Estou falando isso porque vejo os jovens. Às vezes, você se prepara para fazer algo, não é possível naquele momento. E você pensa, pô, que pena, não foi possível. Esperei 16 anos para chegar ao Canadá de volta, para fazer meu estágio de pós-doutorado. E eu ganhei uma beca. É importante também comunicar, porque em Brasil temos muitos niños e jovens que não há completado o ensino fundamental. Então, eu falo de um lugar de privilégio. Por isso que é importante compartilhar o que a gente aprende, porque a gente recebeu tanto, né? E isso é importante para mim. Pode passar, por favor. Aqui, então, foi nosso encontro no Canadá, doutora Denise Harris, que segue me apoiando. Um pouquinho antes de viajar de Pelotas para cá, eu estive conversando com Nédia, que me enviou os vídeos que eu não tinha em espanhol. Então, seguimos com ele compartilhamento. E é bom ter pessoas por todo o mundo que nos apoiam e que nos ajudam. Só umas fotitos da Universidade de Ottawa, por favor, pode passar. Só para mostrar para vocês o centro de pesquisa. Aqui uns contrastes. Me gostava muito caminhar por Rideau Canal, que é patrimônio da humanidade. Então, canadense tem esse espírito. Em verano se anda de barco, bem feliz, e lá no inverno, que é com muita neve e gelo, as pessoas patinam. Não me empecé a patinar porque não sei, mas é muito lindo de ver. Pode passar? Aqui nós andando de bicicleta também, as ciclovias são muito boas, como as de vocês aqui também, muitas pessoas que tive a oportunidade de observar. As amizades. A segunda foto é uma amiga de China também, então muitas pessoas de vários países que se encontraram em Canadá, e isso é muito lindo de ter. Pode passar. Aqui os pesquisadores da área da dor, doutora Linda Frank, doutora Bonnie Stevens, com quem estive lá a primeira vez que visitei o Canadá, que trabalha com manejo do dolor em niños, a doutora Ana Tadio, que estou com um trabalho agora sobre as vacunações. Então, as pessoas que se encontram, os encontros da vida. Pode passar, por favor. Dr. Ian Graham, que é o autor do livro, eu abraçada com o livro, depois ele me deu o autógrafo. E doutora Bonnie Stevens, num congresso em Vancouver, pode passar, por favor. Eu aproveitado muito todo esse tempo encontrando as pessoas. Bom, então, a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu hago a vocês também, os jovens, né? Por que resulta difícil traduzir o conhecimento, né? Opa, estou fora? Estou fora. Então, as barreiras para a transmissão de conhecimento, né? Em Brasil se diz, né? Nós falamos português e a maioria das publicações são em inglês. Então, é mais difícil para acessar não só pela tradução da língua, mas pela compreensão do contexto onde foi produzido tal conhecimento. O acesso também às publicações, o tempo necessário que se dedica. Ontem Marisa falava também de temos que ler muito, muito, muito para estarmos constantemente atualizados. O personal da prática profissional muitas vezes está sobrecarregado, muitas horas de trabalho. Então, existem vários fatores, elementos que dificultam, né? Parece que nós pesquisadores às vezes estamos em la Torre de Marfim. Eu comento isso em meu artigo. Então, é mais difícil a compreensão, né? Como se estivéssemos em mundos diferentes. Os pesquisadores e os profissionais de saúde de la linha de frente. Pode passar?
Então, você pensa que as publicações, às vezes, por produzir artigos, escrever os artigos que estão difíceis, mas é difícil também ler os artigos. Os jovens talvez concordem um pouquinho comigo, já não é tão fácil, não, as pessoas não leem. Então, aqui tem alguns dados que eu trouxe para que vocês possam entender do que estou falando, porque é mais difícil, nem todas as pessoas têm essa disciplina para ler os artigos do que está sendo publicado lá nas evidências atuais. Por favor, o próximo. E aqui também, 50% dos artigos são lidos unicamente por los autores, revisores e editores das revistas. Esse é um dado que é triste, mas é a realidade. Agora talvez seja 70, muito menos do que isso, né? Pode passar, por favor? Então, temos também a questão de as necessidades de los usuários do conhecimento, das pessoas que vivem a experiência, as pessoas que estão em los contextos de prática e o que os pesquisadores. Então, durante muito tempo havia essa discrepância acerca do que se está se pesquisando e o que lo é necessário também. Pode passar o próximo? O próximo. E esse é um slide que minha companheira Mariana compartilhou comigo. Eu consegui colocar um pouquinho em espanhol, porque em Brasil é bem assim que se ouve. É difícil mudar. É difícil cambiar, né? O que hacemos, já estamos na nossa zona de conforto, já estamos acostumbrados a ser de tal maneira e alguém vem dizer que temos que ser diferente. Então, isso tudo é muito difícil. Nós como seres humanos, somos avessos a cambio, não queremos cambiar, né? E às vezes é necessário. Então, esse é 50 razões para não cambiar. Por favor, o próximo. E aqui, só passando rapidamente, Alejandro, pode passar que eu vou só mostrando. Ó. Doutora Carol Weiss foi a primeira pesquisadora estadunidense a falar em 1979 sobre a utilização da pesquisa por as pessoas, né? Pode passar o próximo. Esse também é conhecido de vocês, né? Da colaboração Cochrane, então me gusta muito mostrar, porque também foram pessoas que foram pioneiros na área, né? Por favor, o próximo. Professora Trisha Greenhalgh, lá da Inglaterra, não sei se alguém já conhecia ela, tem livros importantes, escreve muito sobre essa questão do conhecimento, e, enfim, da ciência de implementação. Próximo. Esse livro até eu ia trazer, Inês, mas ficou muito pesado a minha mala. Esse livro é muito interessante para vocês, se vocês depois tiverem interesse, eu posso mostrar, por favor, o próximo. Professora Carol Stabrook, do Canadá, que é uma referência na área de tradução do conhecimento, é muito bueno todos os artigos, então se vocês se pega com a referência Carol Stabrook, está bueno, pode ler com confiança, trabalhos muito bem delineados, trabalhou muito com as residências de larga estância, muitos trabalhos. Próximo. Esse também é considerado um pioneiro, Jonathan Lomas, todos os conceitos, os modelos teóricos. O próximo, só para mostrar. Dr. Richard Groh também, muita contribuição no trabalho dele. O próximo. Jeremy Grisham, que tive a oportunidade de conviver em Canadá, excelente pessoa, excelente pesquisador também. Depois eu vou mostrar alguns dos trabalhos. Pode passar, por favor. Esse é um que é interessantíssimo, se vocês puderem depois ler com calma. From Best Evidence to Best Practice. Effective Implementation of Change in Patient Care. Esse é um clássico. Esse é um artigo seminal também, muito bueno para ler. Vejam vocês, 2003 as publicações. Nós em Brasil não estávamos nem sabendo o que era isso. Pode passar? Esse também é muito bueno. Pode passar? Só para dar. Janet Squires, tive a oportunidade de conhecê-la, excelente pessoa, que trabalha também com as escalas, o contexto, estudando muito acerca do contexto, como importante para o câmbio levar a evidência para a prática. Pode passar?
Dr. Ian Graham, que eu já havia comentado, e aqui ele faz uma citação, depois eu vou mostrar, dos 17 anos que se leva entre uma descoberta científica robusta, com evidência, que pode trazer benefício para ser adotada, incorporada no contexto de prática clínica. Próximo, por favor. Doutora Dan Stacy, que é esposa não sei como se diz esposa, novia, esposa do doutor Ingram, muito buena com a questão de eles usam o termo decision aids, ajuda, apoio, guia decisional para os pacientes. Não sei se já vocês ouviram falar sobre como podemos ajudar nossos pacientes. Eu falava com Inês acerca de como tomar a melhor tomada de decisão compartilhada, qual a melhor decisão acerca de algo que temos na saúde. Então, dependendo do contexto, dos recursos, das crenças, da evidência, da robustez da evidência, como que podemos ajudar nossos pacientes a tomar essas decisões. Também uma pessoa muito interessante. Próximo, por favor. Esse é bueno também para vocês que possam depois compartilhar. O próximo, só para ilustrar rapidamente. Então, esse é o slide que eu gostaria de mostrar. Sempre eu e Mariana Bueno mostramos em nossas conferências, nas charlas, né? Porque esta é a distância que existe em la produção do conhecimento atual e ser adotado nos contextos, por favor. Pode passar o próximo. Então, o que é a tradução? O que é o conceito da tradução do conhecimento, né? Em meu artigo, depois eu mostro, não falava, remete à tradução de uma língua para outra, como se a gente pensasse, né? Formalmente a gente pensa traduzir de português para espanhol, né? Do português para o inglês, mas a tradução é algo mais amplo, né? É como que os jovens lá em Brasil se usa customizar, tutorial, se fala assim em português, né? Como que você, muito intuitivamente, hoje o personal de marketing que sabe como fazer, né? Como tornar algo fácil de ser consumido, de ser compreendido, de ser utilizado. Então, isso é a tradução. Vamos ver o conceito? Pode passar o próximo? Pode passar. No Canadá, eles chamam de Knowledge Translation Exchange. Pode passar. Dependendo do país, e aí a gente vê isso aqui, gente, porque é muita confusão mesmo, né, dos termos, uma terminologia ampla, como se fosse um guarda-chuva, umbrella, paraguas, isto, como se fosse um grande paraguas com as terminologias. Então, se você está em Estados Unidos, você habla em ciência da implementação, disseminação e implementação. Está na Inglaterra, já fala também em implementation science. Canadá utilizou knowledge translation, mas na verdade são termos que diferem pouquíssimas, mas são muito semelhantes, né? Depende das agências de fomento, as agências de suporte à pesquisa que adotam. Por favor, pode passar. Este é um artigo seminal escrito por Dr. Ian Graham e realmente é muito importante que vocês possam ler. Foi um dos primeiros que eu li. Eu esqueci de dizer que comecei a estudar em 2015, né? Há já quase 10 anos. Então, foi o primeiro que me sugeriram para eu ler. Então, para poder compreender, porque não era muito difícil, muitas coisas, já estava muito adiantado o conhecimento na área, e era uma área incipiente em Brasil, não se falava disso, né, quando me fui a Canadá. Pode passar? Então, eu tentei colocar em espanhol, depois vamos abrir. Então, um processo dinâmico e iterativo.
Em Brasil, alguns colegas publicaram, inclusive, interativo. Não é interativo, iterativo. É um processo que vai e vem, flexibilidade. Que inclui a síntese. A síntese está referindo à síntese da evidência. Se vocês forem pensar nas revisões sistemáticas, reunir o que há de melhor do conhecimento em todo o mundo, tudo que has produzido, que has evidência robusta. Então, essa é a síntese. Disseminação, que é um processo ativo, que não é simplesmente você procurar um artigo para ler ou um livro, é quando você faz algo, estratégia para que as pessoas, de modo geral, os consumidores de saúde, os gestores, os formuladores de políticas públicas, possam entender e saber que existe conhecimento bueno naquela área que pode ser adotado. A aplicação ética, isso é importante, porque nós temos o compromisso ético, nós como profissionais de saúde, nós temos o compromisso ético de levar o melhor para nossos pacientes, de cuidar com ética, com compaixão, pero por isso é importante que a gente tenha muito claramente para melhorar a saúde e proporcionar serviços e produtos de saúde. Essa é a definição do Instituto Canadense de Pesquisa, que foi adotado, então, no Canadá. Pode passar o próximo. Aqui que eu tinha arrumado, Inês, pero dá para entender. Aqui já tentei fazer, Mariana Bueno tem me ajudado com esse slide. Então, a tradução, então, agrega dados de múltiplos estudos, depois eu vou compartilhar com você. A disseminação, porque quando faz a tradução para o espanhol, coloca como difusão, mas é disseminação mesmo. A difusão é algo mais passivo, a disseminação é algo mais ativo. Me perdone porque eu fiz a tradução, não sai buena. O intercâmbio é quando existe a interação entre os investigadores e os usuários do conhecimento, os pacientes, a experiência vivida. Por isso que eu fui a trabalhar com os padres, as madres, né, dos bebês, porque as crianças que tinham o dolor não manejado, como as madres se sentiam quando ela fazia a vacuna, coletar sangue, então é a experiência, todas as áreas do conhecimento, na elipse da vida, que aqui eu sei que tem muitas pessoas de várias áreas, não só da minha, mas então esse intercâmbio é importante. Os pesquisadores não estão isolados. E aplicação, então, os resultados que a gente se coloca, todas as estratégias que podemos lançar mão para colocar isso nos contextos de prática clínica. O próximo, por favor. Aqui apenas eu trouxe também, no meu artigo, eu explico em português, né, que as agências de fomento pediam como uma fase do projeto fazer a tradução do conhecimento, como uma fase ao final do projeto. Então, tradução ao final, pode passar o próximo. Ou a tradução integrada, que foi o que eu vou apresentar para vocês do meu trabalho com as vacunações. Integrada me agradou muito, me senti muito bem para trabalhar com todos, com os gestores, com os padres, com os ninhos, como a gente tem feito todos com os profissionais de saúde que cuidam, porque o projeto vai crescendo, vai nascendo de todo o conhecimento, de toda a prática, de toda a perspectiva de cada um desses participantes, desses sujeitos. Pode passar o próximo. Esse é o artigo que eu compartilhei com o Inês também depois, como traduzir, então, o conhecimento à prática, né? Eu fiz questão de publicar em português, porque já estava voltando para o Brasil e sabia que tinha que colaborar com minhas companheiras em Brasil. Então, foi publicado em 2020, na Revista Brasileira de Enfermagem. Traduzi o modelo do professor Ian Graham e fiquei muito contenta, porque para poder contribuir e mostrar esse modelo. Muitas pessoas hoje, colegas em Brasília, estão utilizando esse modelo. Eu não conhecia, mas ele é um modelo interessante, então esse foi a minha devolução, minha contribuição para tudo o que havia recebido em Canadá. Por isso é importante também a gente publicar, viu? Publicação pode ajudar a disseminar mais. O próximo, por favor.
Então, está esse modelo. Eu ha customizado, eu pedi autorização para o professor Ian Greio, para a editora. Foi um processo longo, por isso que demorou a publicação. Então, lá tem um funil. Me parece agora pequeno para ver, mas se vocês depois puderem olhar com calma o modelo, e alguém quiser fazer a tradução para o espanhol, seria perfeito. Então, lá tem um grande funil. Ele tinha antes um outro formato. Então, o funil do conhecimento vai destilando. É assim que se fala, destilando o conhecimento? Vai destilando o conhecimento. E acá nós temos, então, a averiguação do conhecimento no funil, a síntese do conhecimento. Aqui nós podemos pensar nas ferramentas, produtos, que seriam, digamos, as diretrizes, guidelines, diretrizes clínicas. Um vídeo, por exemplo, que eu vou mostrar a vocês, que mostra como que nós podemos aliviar a dor dos bebês, prevenir com a amamentação. Então, como que você sintetiza tudo isso para que o usuário do conhecimento possa fazer uso, possa compreender, possa simplificar, porque a ciência não pode estar distante da gente que financia a ciência, principalmente, né? Então, depois ali se mostram as faces, por isso que ele tem essas flechinhas, porque é um ciclo que vai e vem, é flexível, né? Então, geralmente lá na base, nós vamos identificar o problema. Que há? Por que as crianças não estão? Por que as crianças ainda estão chorando? Por que as crianças não têm o manejo correto da dolor quando existem estratégias, intervenções que podem ser adotadas, né? Determinar as lacunas entre o que se sabe, o que se conhece e o que se hace, na verdade. Depois, identificar, revisar o conhecimento, que é um trabalho conjunto para saber o conhecimento. Nós vivemos isto muito claramente, muito intensamente durante a pandemia, porque todos queriam saber. Se falava em qualquer botequim sobre evidência, se falava muito. Todos queriam saber como fazer, como se comportar, como tratar, né? Então, isso foi muito vivido. E depois temos as fases, que são 7 fases, adaptar o conhecimento ao contexto local. Isto é que a pesquisadora Janice Squires faz muito. Como que as pessoas trabalham aqui? Quais são os recursos que têm? O que sabem sobre isto? Como podemos cambiar as práticas? Como podemos ajudá-las, apoiá-las a tomar outras decisões? A mudança, o câmbio. As barreiras, se fala muito, e depois eu vou mostrar um pouquinho dos grandes modelos teóricos. Barreiras e facilitadores. O que é difícil para conseguir colocar aquele conhecimento na prática e que facilita, como podemos fazer para melhorar, né? Selecionar, adaptar, quais são as intervenções? As intervenções, elas estão relacionadas com as barreiras, com as dificuldades que identificamos. E como podemos monitorar o uso? Como está sendo usado esse novo conhecimento? Avaliar o impacto, mensurar os resultados. Em Brasil, temos muita dificuldade em mensurar, em avaliar o impacto, em avaliar os desfechos, os resultados. Temos muitas dificuldades ainda. E depois, manter o uso. Como se mantém o uso do bom conhecimento? Né? Então, esse modelo, dessa maneira como ele está colocado, ele me pareceu muito bueno, palatável, para mostrar para as pessoas que não são da academia, que não são pesquisadores, as pessoas que estão na prática profissional, para poder compreender melhor isto todo, esse processo de colocar a evidência na prática. O próximo, por favor. Aqui é um outro que eu só trouxe para mostrar também, e tem vários, muitos, esses últimos anos, então, eu já me dei conta que estou estudando há mais de 10 anos, e eu tinha tantos artigos que estava brincando com Inês, que não sabia o que ia mostrar a vocês. Então, eu decidi mostrar algumas coisas mais clássicas, porque há muito hoje publicado em inglês, pouco em português, não sei, pouco em espanhol, muito publicado em inglês.
Próximo, por favor. Essa revista, Implementation Science, é uma das que mais publica e tem comunicações, os estudos. Esse nós fizemos uma tabelinha só para mostrar as diferenças, né? Eu e a Denise criamos, né? Com a maior, conforme uma taxonomia que lhe digo, assim, conforme o conceito, você tem mais participação ou menos participação de los usuários. Tá? Isso no artigo, depois eu posso compartilhar. Próximo, por favor. Aqui só para fazer uma pequena diferenciação, de novo, destacando o que é a disseminação e a implementação. São coisas diferentes, né? Diferentes. Então, a disseminação, ela implica em identificar o público-alvo. Para quem estou fazendo esta mensagem, né? Para quem estou destinando explicar a mensagem. E a implementação já é um processo mais sofisticado, no sentido de que vamos integrar ao contexto, vamos fazer com que isso realmente seja incorporado na prática. Próximo. Aqui o envolvimento, que lá no Canadá está um pouco mais adiantado, em outros lugares também, o envolvimento, a participação dos sujeitos que vivem a experiência, os pacientes que escrevem juntos, que estão nas pesquisas participando ativamente com os investigadores. Isso é muito lindo, muito bonito, porque as pessoas que vivem aquela experiência, elas têm coisas a dizer para nós. Temos que ouvir os pacientes, temos que ouvir quem vive a experiência. Isso é muito importante. Então, há cerca de muitos, né, que já têm publicados por aí. Engajamento, engajamento pode ser em espanhol. Pode passar o próximo. Aqui só um pequeno resumo de como que podemos fazer para fazer essa mensagem, por isso que eu falei acerca do pessoal do marketing, que sabe como fazer as mensagens, como criar, né, as coisas que podem ser melhor ouvidas, melhor entendidas. Então, os vídeos que vou mostrar para você, que minha orientadora, as guias para tomada de decisão, as guias de prática clínica. Na Espanha já foi, e no Chile também, já foram traduzidas para espanhol da Associação de Enfermeria de Ontário. Então, a Espanha adotou muitas das guias, o Chile também, né? Não sei se aqui em Uruguai se usam as guias. Então, todo como está envolvido. Pode passar o próximo, por favor, só para mostrar também. As guias são maravilhosas. Portugal está fazendo agora a tradução para português. Existem muitos países que já estão fazendo parte da associação, lá que tem o acordo da associação, o suporte para fazer, é um processo gratuito. As pessoas que se cadastram, temos então a parte universitária, acadêmica das guias e a parte também prática nos hospitais, o processo, né? Muito interessante. Pode passar o próximo. Pode passar. Aqui, só para também trazer que eu estou trabalhando, o Card System é como se fosse um hub, uma plataforma para a professora Ana Tádio criou para melhorar o processo de vacunação das crianças e adolescentes. A partir do guia, da síntese do guia que foi publicado em 2010, depois foi também atualizado em 2015. E eu estou vertendo para o português, né? Quem sabe podemos trabalhar também aqui no Uruguai para melhorar o processo de vacinação de crianças maiores e adolescentes. É muito lindo. Pode passar. Aqui só era parecido a disseminação, né? Compartilhar os resultados da investigação em um público mais amplo. Por isso que coloquei a florzinha ali. Dente de leão, no Brasil se chama assim. Então, a transmissão que vai saindo, a disseminação, né? Não só na universidade, mas em todos os sítios, os acadêmicos, os profissionais, né? Os formuladores de políticas públicas, os gestores que possam adotar esse conhecimento. Próximo, por favor. Essa é a guia que a professora Dan Stacy fez. O próximo que eu vou falar para vocês da quem traduziu. Pode passar o próximo.
A enfermeira Cíntia Tanuri, que é uma das minhas amigas virtuais. Não a conosco pessoalmente, mas temos trabalhado desde o ano passado, através da doutora Dan Stacy, que nos colocou em contato por e-mail. Então, vejam vocês como hoje a tecnologia ajuda a nos aproximar. Então, ela fez a tradução para a guia, que vocês estavam perguntando, Decision Aids, a guia de apoio que serve para todas as questões da saúde. Está muito bueno, está terminando seu doutorado em Brasil, na UNB, e logo vai poder compartilhar todo esse material. Mas esta guia em português já está disponível no site do Hospital de Ottawa. É muito interessante. Pode passar? Aqui só para falar que são as ajudas, são desenhadas então para ajudar os profissionais, ajudar os pacientes. Pode passar? Tomar as melhores decisões. E agora vamos falar um pouquinho também de implementation side. Pode passar? É o estudo dos métodos, quando a gente fala de tradução de conhecimento e ciência de implementação. Mas acá nós temos uma definição um pouquinho que vai estudar os métodos, os processos que fazem com que promover a adoção sistemática de los resultados. É muito semelhante com a tradução do conhecimento. Poderíamos dizer que a tradução do conhecimento, knowledge translation, é uma grande área, e a ciência de implementação está ocupada, porque anteriormente não tínhamos os estudos empíricos, as pessoas tentavam, funciona ou não funciona isto na prática, mas estavam desarticuladas das teorias, dos modelos, né, das estruturas, então não se fazia algo tão bem articulado. E a ciência de implementação, ela nasce, então, dessa outra forma de olhar a implementação. Pode passar o próximo? Então, é isso. Esse artigo do Nielsen é muito bom. Del desejo de enfrentar os desafios associados ao uso da investigação, que é nosso grande desafio. Quando decidimos por ser investigadores, fazer com que a pesquisa tenha resultado, tenha aplicabilidade, né? É isso que a gente vai dizendo. Pode passar? Só para mostrar, acho que vocês já viram, Crossing the Vale da Morte, que a gente diz no Brasil, não sei como é que se diz aqui em espanhol. Então, é bem isso, assim, a distância que nos separa. Pode passar? Aqui é um artigo muito interessante de um grupo da Suíça, fazendo, né, utilizando, né, como que a ciência de implementação pode ajudar a atravessar o Vale da Morte. Pode passar? E aqui eles têm uma figura, pode passar o próximo, eu achei interessante porque está em espanhol, vocês podem ter, eu vou compartilhar, eu acho que eu já compartilhei com a Inês, ele fala sobre o desperdício da investigação, que desde quando se delinea um estudo, que às vezes não se coloca o melhor que está, ele não justifica porque está se fazendo, e depois a publicação não é publicado, ninguém lo sabe, e ninguém lo adota. Então, há muito dinheiro envolvido, muito investimento de tempo da cabeça das pessoas que pensaram e não se há benefício. Então, temos que falar sobre isso. É algo paradoxal. Estamos lá produzindo, e poucas pessoas estão usufruindo disso tudo, né? Até mesmo dentro da formação. Próximo, por favor. Pode passar já falei. Aqui falando sobre a teoria. Pode passar o próximo. Essa aqui é só um artigo muito interessante que eu mostrei para vocês. Eu vou ilustrar agora o restante. É do Nielsen, que é muito bom, que ele faz uma diferenciação entre teorias, modelos, frameworks, que o pessoal fala muito frameworks. Lá no Brasil a gente chama de estrutura também. Pode passar. E aqui só um pequeno resumo que a gente fez mostrando qual é a diferença, uma diferença às vezes meio tênue entre uma teoria, um modelo e uma estrutura. Como que a gente utiliza isso, principalmente quem está fazendo um projeto
projeto para submeter à agência de fomento, porque quando vai submeter a um edital específico para receber os recursos, você às vezes tem que poner a justificativa de tal modelo do teórico. Então, por isso que às vezes é mais difícil. Não é simplesmente como implementar algo na prática. Você necessita caracterizar por que determinado modelo. Só para contar para você, há mais de 150 modelos entre teorias e frameworks, é muito difícil. Tem um escrito da professora Trisha que diz que os modelos são como escova de dente, cada um quer ter o seu, então cada um fez o seu modelo, mas ninguém quer emprestar o seu modelo. Então, na verdade, uma outra pesquisadora diz o seguinte: vamos usar o que conhecemos, o que temos, não vamos ficar inventando tanto, porque é difícil para mais de 150 modelos. O próximo, por favor. Aqui, então, só para dizer o que eles vão guiar o processo, por isso que eu mostrei o ciclo. O ciclo ajuda a guiar o processo, a entender o que está havendo, compreender os resultados, o que é mais fácil poder mirar, né, com a lente de um modelo. Pode passar. E aqui, às vezes, ocorre uma discrepância, né, dos problemas com a intervenção. Então, você tem uma situação, problema, e você vai utilizar uma estratégia que não vai resolver. Por isso, muitas vezes, a frustração, porque algo não foi implementado, porque se cometem esses erros. Pode passar? Esse é do Grow. Esse é só para mostrar que realmente muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, como profissionais de saúde e como pesquisadores também. Temos um plano maravilhoso, mas não é tão fácil atravessar. O próximo, por favor. Isso me gusta porque é como a gente tentar colocar o sapato do outro. Então, precisamos adotar as intervenções, as estratégias que estejam mais alinhadas com o que pretendemos. Pode passar? Eu quero... Esses são só os desafios que esse slide eu já tinha retirado, mas nós não conseguimos. Pode passar? As terminologias, já falei sobre isso. Pode passar, por favor? Alguma coisa boa de fazer quando vai selecionar um enfoque teórico? Claro que poderíamos passar aqui muitos dias falando sobre isso, mas algumas coisas para nos ajudar quando estamos começando, né, lá nessa área, com questão teórica. Pode passar, por favor? As perguntas que podem... a quem, né? A quem nós estamos nos referindo? Qual é o problema? No meu caso, era o dolor de los niños, os bebês de 0 a 12 meses que não tinham, né? Quando, né? Quem está planificando e avaliando? Por quê? Qual é o objetivo, né? Dessa situação de tentar compreender, né? E que dados estão disponíveis para o uso, né? E que recurso tens também? Então, essas perguntas são boas para iniciar quando estamos pensando no enfoque teórico. O próximo, por favor. Pode passar, que agora eu vou começar a mostrar, então. Esse é o campus. Esse slide eu quis mostrar para vocês só para a gente entender um pouquinho como é que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos numa era agrícola, depois nós fomos para uma era industrial e hoje nós estamos numa era digital. E, gente, não tem volta, só vai... Então, nós precisamos utilizar, às vezes, a tecnologia. Claro que somos nós que pensamos, é o homem que está por trás da tecnologia, mas a tecnologia que nos ajuda a entender e a facilitar os processos. Próximo, por favor. Esse foi um estudo também que eu queria mostrar para vocês, antes de falar do projeto. Eu fui inteiramente levada pela minha orientadora a desenvolver um estudo em 2016 no Facebook. Meu Deus, eu não sabia como fazer isso, criar uma página no Facebook. Naquela época, o Facebook é uma das mídias sociais mais utilizadas, né, plataforma, e aí pode passar, nessa mídia nós postamos um vídeo mostrando, que eu vou mostrar para vocês, mostrando quais são as 3 intervenções robustas para manejar a dor nos bebês. Alejandro, podemos passar o vídeo agora? Antes de dar seguimento? Eu quero um pouquinho aqui. Sim.
Eu vou mostrar o vídeo que mostra a amamentação, porque as fotos das 3 intervenções, contato pele a pele, uso de soluções dulces, amamentação, é do vídeo do newborn, mas eu vou mostrar o vídeo curtito que usei nas... Cuando los bebés reciben sus vacunas, hay cosas que podemos hacer para ¿Quiénes son? disminuir su dolor y tensión mientras se le aplican las inyecciones. Las investigaciones demuestran que la lactancia materna puede ofrecer mucho más que nutrición para los bebés. También ayuda a disminuir el dolor y la angustia de las inyecciones. Como se puede ver en este video, el doctor o la enfermera aplica las inyecciones mientras el bebé es amamantado. Para que la lactancia tenga el mayor efecto, esta debe comenzar antes de que las inyecciones sean aplicadas con suficiente tiempo para que tu bebé sujete el seno y esté succionando bien. Como madre, tú puedes ayudar sosteniendo y amamantando a tu bebé mientras le aplican las inyecciones. Si tu bebé requiere otra inyección en la pierna opuesta, coloca a tu bebé en el otro seno. Asegúrate de que tu bebé esté sujetando el seno y succionando bien antes de que la siguiente inyección sea aplicada. Pregunta a las enfermeras y doctores sobre la lactancia materna durante la aplicación de las vacunas u otras inyecciones, como también otros métodos para ayudar a reducir el dolor en los bebés durante procedimientos dolorosos. E pode passar lo outro, seduce com as mamãs. Esses vídeos, na verdade, então, são a síntese, as meta-análises de como a amamentação pode reduzir o dolor e diminuir o tempo de choro, mostrando a evidência. Então, se utilizavam esses vídeos com os padres, as madres e os profissionais de saúde. Isto é para a coleta de sangue também. Estão em mais de 10 idiomas hoje. Traducidos. La investigación muestra que la lactancia materna y el contacto piel a piel reducen efectivamente el dolor y la angustia en los recién nacidos durante procedimientos dolorosos menores. Si el recién nacido está médicamente estable, los profesionales deben facilitar la lactancia materna o el contacto piel a piel durante los procedimientos dolorosos no urgentes, como la punción del talón en el screening neonatal. Estas dos estrategias se pueden usar solas o en combinación, dependiendo de si el bebé puede succionar y de las preferencias de los padres. Ambas estrategias se pueden usar en la cama o con la madre sentada en una silla. El seguimiento de las recomendaciones ergonómicas correctas puede reducir las dificultades de los profesionales al tomar una muestra de sangre mientras se amamanta a los bebés o se les coloca en contacto piel a piel. Para realizar la toma de la muestra de sangre con la madre en la cama, la posición ideal es con la madre sentada en posición vertical a un lado de la cama. El bebé debe colocarse con los pies del mismo lado de la cama donde el profesional se encuentra de pie. Este debe ponerse cerca de la madre y del bebé. Y la cama debe elevarse para que no se requiera inclinarse hacia adelante ni estirarse. La superficie de trabajo debe estar aproximadamente al nivel del pie del bebé y al alcance de la mano. El profesional debe mantener una postura neutral con los pies separados al ancho de la cadera y mantener los brazos cerca del cuerpo a la altura de la cintura. Los codos deben doblarse aproximadamente a 90 grados. El amamantamiento debe comenzar 5 minutos antes del procedimiento, con el fin de garantizar que el bebé esté bien acoplado y succionando. Este tiempo puede usarse para preparar el área de trabajo y el equipo. Si
Si el bebé deja de succionar durante el procedimiento, espere un momento para que él vuelva a acoplarse al pecho. Para realizar la toma de la muestra de sangre, el profesional debe sentarse cerca de la mamá y delante o al lado del bebé, con las manos al nivel del pie. La superficie de trabajo debe estar cerca para minimizar la inclinación hacia adelante, la torsión y el estiramiento. Si se coloca al bebé en contacto piel a piel, este solo debe usar un pañal y colocarse desnudo sobre el pecho de la madre entre 5 a 10 minutos antes del procedimiento. Esto también lo pueden hacer los padres y otros miembros de la familia. Este tiempo ayuda a garantizar que la madre y el bebé estén cómodos y asentados. Durante los primeros minutos del contacto piel a piel, el profesional puede preparar el área de trabajo y el equipo. Si el recién nacido está inquieto o parece incómodo durante el procedimiento, también se puede administrar sacarosa según la política de la organización. El seguimiento de estas recomendaciones ergonómicas promueve la comodidad y la seguridad para los profesionales al realizar la toma de la muestra de sangre mientras se amamanta a los bebés o se les coloca en contacto piel a piel. Apoyar a los padres en que usen estas estrategias minimiza el dolor y la angustia de los recién nacidos y facilita la participación de las familias en su cuidado. Perfecto, podemos continuar. Entonces, los vídeos, como había hablado antes, son una das possibilidades de você traduzir lo que uma revisão sistemática de 300 páginas em inglês, que a pessoa que está trabalhando não tem condição muitas vezes de ler. Então, isso pode ajudar. Entonces, le mostro agora um pouquinho de mi trabalho que foi. Pode passar, Alejandro, esse? Estão também os dois artigos contando toda a história da coleta de dados no Facebook de 3 meses e depois de ano, todas as participações. Está em português na escola da Ana Neri. Também está em espanhol, pode ser acessado. E o próximo, por favor. O último foi o de todo o ano. Colocamos numa revista internacional por inglês, porque também é necessário também publicar em inglês, e porque também a revista não nos cobrou. Foi bueno, porque não temos que pagar tão caro para publicar esse artigo. Então, também tem esse fator. Próximo, por favor. Pode passar, esses são os dados, pode passar, por favor. Tivemos grande acesso à página, as respostas. Isso foi antes da pandemia. Eu posso demonstrar porque era formulário online, né? Então, as pessoas não estavam muito acostumadas em Brasil a responder formulários online. Então, eu estava já mais treinadita para fazer isso, né? Pode passar o próximo. Aí, a partir disso, da doutora Natália, que fiz meu projeto de vacunação lá em Pelotas. Pode passar, por favor? Agora é só mostrar para vocês esses são o guideline dela, que foi publicado em 2010, depois atualizado em 2015. Próximo. Então, essa é a questão, as crianças chorando durante a vacunação, os bebês. As madres ansiosas, as abuelas levam para vacunar, é tudo muito difícil. Então, nós ouvimos as pessoas falando, pode passar. Começamos lá, fizemos em 3 unidades básicas de saúde do município de Pelotas. Trabalhamos então com as profissionais de saúde, os gestores, as enfermeiras, as técnicas, os ajudantes também comunitários para promover o projeto. Pode passar, falar. Aqui são as 3 maneiras, então, a amamentamento, contato pela pele, uso de soluções dulces, né? Sacarose e glicose. Pode passar? Essa é a publicação da doutora Denise Harrison. Esse é o programa de pesquisa dela, que ela levou também para Melbourne agora. Pode passar?
Então, levamos quase um ano fazendo as reuniões com as equipes, mostrando as evidências, conversando, nos adaptando lá aos horários das pessoas. Eu ia com as alunas que trabalhavam comigo, então eu me adaptei a los contextos de prática para poder conhecê-los e entender como era feito a vacunação das crianças. Também participei muito dos grupos das madres, que já tínhamos esse grupo há mais de 15 anos que funcionava na unidade básica de saúde. Pode passar. Aí mostrávamos os vídeos traduzidos. Pode passar. Aqui é só para ilustrar o que vocês assistiram agora, por favor, pode passar. Estão em muitos idiomas também, como eu havia falado. Em 2018, me fui ao Ministério da Saúde, em Brasil. Consegui com todas as pessoas importantes, doutor Renato Kefuri, doutora a pediatra e a Rejane Fugulin, ali da Sociedade Brasileira de Imunização, Conselho Federal de Enfermagem. Reunimos todas as pessoas importantes para falar sobre a necessidade de manejo do dolor durante a vacunação das crianças. Eu ganhei, em 2018, um certificado de colaboração para o manual de vacunação. O Brasil tem um programa muito lindo, mas com a troca, cambio de governo, quando saiu o governo que entrou, o presidente outro, que não menciono o nome da criatura, então, antivacina, destruiu quase todo. Eu estava comentando com Inês, então foi muito triste, porque tivemos até a volta do sarampio, não sei como se fala. Então foi, mas pero então eu fiquei 4 anos, gente, sem poder falar muito de projetos de vacunação, porque nem o Ministério de Saúde em meu país não se falava em vacuna, eram contra as vacunas. Então, imagine isso em Brasil. Foi muito triste, mas graças a Deus que a onda se foi. Então, agora temos na carteirinha das crianças, meninos e meninas, a recomendação para a vacunação com a amamentação. Eu fiquei muito contente. Eu chorei quando eu vi a primeira nota técnica em 2021. Para vocês verem como demora as coisas. Isso foi dezembro de 2018. Em 2021, saiu a primeira nota técnica falando sobre a recomendação da doutora Natália, lá de 2010, 2015. Entende como se leva o tempo? E não podemos desistir, não podemos nos afetar por isto. Próximo, por favor. Eu quero mostrar mais a festa. Esta foi a festa. Então, começamos a fazer em Pelotas, 2017, 2018, 2019, o café científico, com a participação de nosso querido pesquisador César Víctor, que é um renomado pesquisador na área de amamentação. Então, a participação nessa noite fria de inverno, onde as pessoas da comunidade, os profissionais de saúde foram para entender como a amamentação podia melhorar a dor de los niños. Pode passar? Que agora só vou mostrar as festas. E eu aprendi a escrever para o jornal de cidade. Eu fazia as notas para a convocação, a mídia social, a mídia impressa, a televisão, todo, divulgando. Foi uma sugestão de minha orientadora Denise Harrison, que esteve comigo em Pelotas em 2017 e olhou para a nossa biblioteca pública, que é muito linda, e disse: ¿por que não há um café científico aqui para falar sobre o manejo do dolor? Pode passar? Então, essas foram as minhas estratégias. Pode passar, Alejandro. Esse foi arte de minha hija. Minha hija faz design digital, porque não tinha dinheiro para pagar um profissional, então se usa os amigos, os filhos. Acá estou eu, depois de ter organizado, estou bonitita aqui, mas tinha corrido muito trabalhando para organizar tudo. Pode passar. 127 pessoas foram lá, compareceram lá na noite. Pode passar.
e passando os vídeos e falando sobre lá. Muito lindo de se ver. Pode passar? Pode passar, que agora são as fotos para mostrar. Esse foi de 2019, pré-pandemia, onde as crianças participaram, fazendo os dibujos sobre a vacinação com as madres. Muito lindo também. E eu mandei fazer as camisetas, Sea Doce com as crianças, Sea Doce com os bebês. Pode passar. Aqui todos, uma grande confraternização. Mães, crianças, ninhos, as madres. E também eu me associei com a organização de prematuridade, que me ajudou muito, tanto no meu trabalho de Facebook, mas também estamos muito interligados. Por isso, eu busquei blogs de las madres em el Brasil, falando sobre a amamentação. Hoje se vê muitos, mas naquela época não. As pessoas tinham medo que a amamentação dos bebês poderiam se afogar, ou poderiam associar com a picada de agulha. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, como digo. Formiguita? Pode passar. Esse aqui ficou em português. Esse aqui foi um passeio na Redenção de Porto Alegre, parecido com os parques lindos que vocês têm em Porto Alegre, com o pessoal da prematuridade lá fazendo, né, com as camisetinhas. Pode passar. E também fizemos como ajudar os pais dos prematuros na vacinação. Pode passar. Eu ha iluminado a nossa biblioteca pública. São minhas alunas de graduação. Não era maestria nem doutorado. Todos os alunos de graduação que me ajudaram a desenvolver e trabalharam muito com o projeto. Pode passar. Acá é Fabiana Bacchini, que é uma grande amiga também, que é mãe de Gabriel. Gabriel está um rapacito, trabalha em Canadá, em Toronto. É uma jornalista brasileira que mora e está coordenando a ONG, é diretora da Organização de Prematuridade do Canadá. É muito ativa. Então, escrevemos juntos com Mariana Bueno, Então, são as madres escrevendo com os pesquisadores sobre um assunto importante para melhorar a participação de los padres, las madres, durante os cuidados em UTIs neonatales. Pode passar. Estamos muito envolvidas. Aqui eram os materiais que utilizávamos também com as pessoas, de maneira mais agradável, atraente do que ler uma revisão sistemática. Então, teníamos os banners em todas as unidades. Pode passar. Aqui materiais também que eu contratei estudantes de artes lá de Pelotas que fizeram para mim com nossas características, mostrando como que se poderia fazer também. Utilizávamos com os padres, as madres, como reduzir o dolor. Os botões que faziam muito sucesso também, todos queriam usar os botões, se identificavam os bodezinhos para os bebês que ganhavam cada vez que... Eu fiz muitas palestras para as madres. Sim. Pode passar o próximo. Aqui, meus alunos, que também estavam em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, que me enviavam as fotos e diziam: professora Ana, olha, estou fazendo a mágica, os bebês não estão chorando, a mágica. Pode passar. Todos os meus top models. Be sweet to baby, seja doce com os bebês. Pode passar. Aqui também na televisão foi tudo. A gente falava de tudo de vacinação. Isso antes da pandemia, antes do sujeito aquele que eu falei para vocês. E aqui também, ó, todo o material que fazíamos no Jornal da Cidade para divulgar o projeto em todas as ocasiões. Aonde me convidavam, eu estava lá falando sobre isso. Mais um pouquinho, já estamos terminando. Todos os nenês. La bailarina. Este é meu neto, que está grandito, tem 11 anos, mas eu fiz a foto para aliviar a dor de los bebês. Então, tinha um espaço em um jornal para falar de todo. Foi muito lindo. Doutora Ana Teado, quando estou começando o trabalho com ela.
Cardi. Também fiz programa na rádio durante a pandemia, ajudando as madres com os niños. Então, eu falava de vacunação, amamentação, porque não tinha acesso à puericultura, estava todo cerrado. Então, eu fiquei 3 anos na pandemia fazendo o programa da rádio. Pode passar? Sou freiriana. Me gostaria de dizer que quando estava chegando em Montevideo, a emoção grande por la avenida, lo enxerguei Colégio Paulo Freire. Mi coração pulsava de alegria. Era bom sinal. Minha amiga, amar é um ato de coragem. Mis netos, estou em grande, foram mi top modas, Augusto e Olivia. O próximo. E eu recebi prêmio internacional, gente, muito lindo, não é só para mim, de todo isto, a Associação Internacional para Estudo de Dolor, muito lindo. Eu iria receber esse prêmio na Holanda em 2020, veio a pandemia, não é possível, então recebi uma placa errada, era para o indiano, que nós dois recebemos prêmios, eu do Brasil e um indiano. Países em desenvolvimento. Aí eu abri a caixa muito feliz e motivada com as lágrimas, mas não era meu nome. Daí mandei e-mail. Então foi pouquinho. Lembro que nem tudo é bom, mas depois vi minha placa maravilhosa, mas eu não pude ir receber na Holanda, não teve. Mas um dia, quem sabe, mas eu estou feliz e contenta porque foi. Eu gosto muito de Mafalda, penso logo incomodo mesmo. As perguntas e o próximo que é meus contatos. Então, foi uma grande honra. Eu continuo com o passarinho do Twitter, porque eu virei Twitter, também disseminava. Instagram, Facebook. Eu tenho que usar as mídias sociais para divulgar a disseminação de meu trabalho. Muitas graças, prazer imenso estar aqui. Sí, ¿cómo? ¿Ya? ¿Preguntas para Ana? Le damos. A ver si los compañeros que están en el Zoom, si tienen consultas. Y la profesora va a hacer un pequeño resumen, la reflexión. En primer término, quisiéramos agradecerte por este acercamiento a algo que el área de la investigación que nos hace crecer como profesión y como seres humanos. Y tú lo has presentado de una manera muy humana. Es decir, cuando uno habla de la investigación, de la robustez de las evidencias, como tú lo manifestaste, muchas veces lo vemos como algo lejano, difícil o imposible. Porque cuando tú planteaste las 50 razones para no cambiar, nosotros las aplicamos a veces con demasiada frecuencia, pero no vemos 50 razones sí para cambiar. Entonces, es muy bueno compartir esto y compartir la importancia, como tú lo has hecho, de esos encuentros de la vida que tú mencionabas y que tenemos que propulsar, fomentar y hacernos dueños de lo que es la internacionalización. Conocer otros escenarios, conocer otras realidades, apropiarnos de otras realidades que pueden ser muy similares o muy disímiles a las nuestras, pero sí aprender de otros y con otros, porque las realidades son todas muy distintas en este mundo tan globalizado, pero que nos acerca. Y el aprender con otros nos hace muchas veces bajar esas barreras de las que tú hablabas, bajar esas barreras que a veces son autoimpuestas y es una realidad, como tú presentabas, es una realidad que el exceso de trabajo muchas veces nos limita. El exceso de trabajo, el exceso de responsabilidades, el hecho de que seamos una profesión mayoritariamente aún de mujeres, con múltiples actividades, pero ahí está algo que tú mencionaste que a mí me pareció excelente, y es
aprender la realidad. Y muchas veces no de la forma tradicional como para investigar. Aprender la realidad, quiero decir investigar, y hacernos esas preguntas que siempre nos hacemos: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Y utilizar en esta época la tecnología que nos puede ayudar si la sabemos utilizar, y esto de encontrar socios estratégicos en cuanto a sociedades científicas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, trabajar de cerca con los estudiantes, los medios de comunicación y su importancia, las empresas, es decir, encontrar otros pares y no pares, pero que sí entiendan la importancia de lo que estamos haciendo. Y eso corre por nuestra cuenta también. Y eso corre, me pareció muy bueno el nexo que tú hiciste a distancia, muchas veces sin conocer personalmente a las personas, pero sí trabajando y entendiendo que la producción, sí, si bien tiene sus problemas, puede tener sus dificultades, no problemas, dificultades para su implementación, pero más allá de eso está el aspecto humano de apropiarnos de la importancia de lo que estamos haciendo y poder, como tú decías, diseminar, compartir. Yo digo socializar, socializar porque me parece compartir, sí, para el crecimiento de todos. Pero solamente quería decir eso porque me pareció una presentación muy diferente a las presentaciones que estamos acostumbrados a, que nos intercambiamos aspectos más bien científicos, duros, puros. Sin embargo, acá tú mostraste la investigación con un lado muy humano, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acerca más a captar ese mundo que rodea al ser humano, que es tan complejo y que muchas veces nos hace alejar de lo que es la búsqueda de evidencias. Así que te agradecemos muchísimo. Eu penso que lá conexiondo, porque eu fiz questão de estar presente com vocês aqui, porque se eu estivesse em minha casa pelo Zoom, não poderia ver as caritas de vocês, então eu penso que o que nos une é essa paixão, então é muito bueno porque lo sabemos lá de las dificuldades em nossos países, né? Por la dificuldade econômica, o financiamento das pesquisas, pero quando lo miro os jovens, não podemos nos entregar, né? Tentamos, porque por que estamos fazendo aqui? Qual é o propósito? O propósito e como é bueno a gente poder compartilhar com tantas pessoas diferentes. Estou cerca de vocês e eu pensava, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir até lá para poder. E eu aprendi tanto com mi Denise em Canadá e também as australianas enfermeiros são maravilhosos também, são muito criam assim situações e estratégias interessantíssimas e às vezes estamos numa bolha, pensamos numa bolha, nós precisamos ir ao encontro das outras pessoas e de como fazer isso, né? E como que a gente pode se conectar com as pessoas, né? O que nos conecta, né? Que às vezes os meios... Eu fui criada de uma maneira, fui educada de uma maneira tradicional, né? Então, às vezes é um pouco árido, né? Então, quando eu vejo um vídeo mostrando como que a gente pode ensinar a mãe a amamentar e fazer a vacina, para mim isso foi pioneiro, foi assim, interessantíssimo, né? Y otra cosa que queríamos compartir contigo es que nosotros tenemos en sala a expertas en todas las áreas de conocimiento. Y comentarte que nosotros usamos hace muchos años guías y tenemos expertas en elaboración de guías. Tenemos a la profesora Luciana Picardo, ella es experta en neonatología, es la directora de la Unidad Académica de Salud Sexual y Reproductiva, ex materno infantil, y después
tenemos a profesoras de todas las, de pediatría también, tenemos profesores de adulto y anciano, tenemos a nuestros queridos estudiantes que para ellos es muy importante que una persona con tu calidez humana nos acerque lo que es la investigación, las formas, las herramientas para usar y lo importante de salir al mundo. Nosotros tenemos que salir al mundo. Porque muchas veces no conocemos nuestra propia realidad. Sí. Tenemos que conocer nuestra propia realidad y salir al mundo para ver, para también medirnos y comparar, no comparar por el hecho de Sí, quién es sí. mejor o peor, sino por ver y conocer otras realidades y ver cómo se hace en otros Sí. lugares. Simplemente contarte que nosotros acá en el Uruguay tenemos un problema con la infancia muy importante. Los compañeros ya me han escuchado decirla millones de veces, pero yo la sigo repitiendo porque es una problemática muy importante que tenemos, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y es que cada vez nacen menos niños. Por eso es que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para generar estrategias de cuidado y para saber que en un país tan pequeño, si nacen pocos niños, si tenemos muchos niños pretérminos, eso es hipotecar el futuro. Entonces, tenemos que munirnos de todas las herramientas posibles para poder ofertar el mejor de los cuidados. ¿Alguna pregunta que tengamos? Sí. Hola, bueno, primero felicitarte, preciosa la charla, muy linda, muy humana, como decía la profesora, y además también comentar que nos mostrás cómo de una forma sencilla se puede hacer ciencia, que no siempre se necesitan laboratorios, equipos, miles de dólares en inversión, sino que en base bueno, la ciencia basada en la experiencia, ¿sí? O sea, la observación, se pueden estudiar procesos muy complejos y llegar a resultados tan lindos. Y además también el hecho de que vos hayas ido a los centros para ver, bueno, cómo se hace la implementación, esa transmisión de ese conocimiento justamente a la población que es que lo va a poner a prueba, que es, bueno, enfermeras y enfermeros mediante la toma de muestras, etcétera. Y te quería preguntar si has tenido la oportunidad de volver a esos centros para ver si se mantiene, si se sigue, Usted habla de cómo están siendo hechas las cosas. si hoy en día mantienen Sí, sí. eso. Algunas veces yo he oído que las enfermeras más jóvenes o que están iniciando, porque hay la troca de personas que trabajan en los sitios, entonces algunas también no quieren dejar las madres amamentar. Entonces, por eso que yo digo, es constante la necesidad de estar divulgando, por eso que yo uso el vídeos, constantemente lo uso las redes sociales, sempre que me chamam, por exemplo, como agora, numa data festiva, ou por exemplo, a semana da amamentação, eu vou a falar, agora estou jubilada de minha universidade, arrependidíssima, porque não queria estar jubilada mais, estou à procura de trabalho, preciso trabalhar. Então, eu digo que necessita sempre as pessoas começarem a falar sobre isso, porque manter o uso do conhecimento, né? E usar estratégias importantes para que se mantenham, porque senão, em todo lugar que vou, hoje escuto, a enfermeira não me dá deixado amamentar durante a vacunação. Então, já começo a falar com as pessoas, e sempre que posso também, porque em alguns sítios é bueno, por exemplo, nas unidades de neonatales, UTIs neonatales, se usa as soluções dulces, se usa algumas intervenções que são recomendadas para os bebês. Pero em outras, se não há pessoas que continuam fazendo este trabalho. É importante também dizer, Inês, que este projeto ele foi feito sem financiamento,
no tenía la plata para de financiar. Entonces, mis amigas de fuera del país, de todos que me ayudaban, las alumnas, las estudiantes fueron maravillosas, porque elas estavam junto comigo, interesadíssimas. Então, quando um grupo se une muito em torno de uma causa, é mais forte, é mais forte. E constantemente precisamos estar revisando as práticas, e isso é uma disciplina como viver. A gente se reinventa e a gente se torna sempre conforme as mudanças. Por isso eu estava preocupada com a apresentação, porque eu pensava como será a conexão, né? Pero me gusta te ouvir, Lia, porque penso que a paixão, o amor por la ciência, o amor por las pessoas é o que nos une todo. Todo que a enfermagem, a enfermeria e outras profissões, não sei se há outras pessoas que não são enfermeiros acá, mas quando temos este propósito de cuidar, então isso é o que nos une. Mas é preciso constantemente estarmos, né, atentos, aprendendo com os outros, né? Sim. Sí, Luciana, Sandro y... Sí, sí, profesora. Buenos días. Agradecer que tu ponencia y bueno, y de alguna manera confirmar que el camino que nosotros tenemos acá en Uruguay, si bien somos un país muy chiquito, tenemos desde el 2018 un equipo interprofesional que está trabajando también de manera honoraria, sin financiamiento, en todo lo que tiene que ver con el cuidado del neurodesarrollo en el área neonatal. Y es un grupo que ahora está conformado por, no sé, cerca de 70 profesiones entre enfermeros, hay fonoaudiólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas que trabajan diferentes pilares del cuidado del recién nacido. Y en este país, que es mucho más chiquito a escala, hemos hecho talleres a nivel nacional presenciales en los diferentes servicios. Hemos podido publicar un librito y ahora están vinculados al dolor otra publicación. Entonces, pequeños pasos hemos dado y trabajando con diferentes servicios, tanto públicos como privados, tenemos la potencia de que las distancias acá son cortas, son chiquitas, entonces el equipo se ha trasladado a varias partes del país y bueno, incluso también virtualmente se han hecho conversatorios, ponencias, diferentes investigadores. Por ejemplo, hay ahora una colega que es neonatóloga, que está haciendo su doctorado en sueño y también trabaja en el grupo, o sea que estamos dando pasos, no tenemos la trayectoria capaz de tantas publicaciones, que esa es una debilidad. El equipo, si bien tiene mucha experiencia capaz en lo que tiene que ver con lo presencial y con difundir buenas prácticas de cuidado, tenemos una debilidad que es la publicación, pero bueno, vamos a mejorar. Queríamos compartir esto. Porque es algo bueno, que ya hace muchos años que estamos Qué lindo, parabéns, parabéns. Muchas gracias, Ana, digo, por toda esta exposición. Y quería hacerte una pregunta bien concreta. Viste que recién Luciana hablaba de, tenemos dificultades, digo, para lo que tiene que ver con publicar. Mi pregunta es, nosotros cuando nosotros tenemos una falta de investigación, una de las razones que yo considero que hay es porque a veces los tiempos para que las instituciones te autoricen son eternas. Para publicar, otro tanto. Entonces, la pregunta es,
viendo que tenés tantas investigaciones, digo, como han habido, vino también una invitada chilena que tiene una cantidad de investigaciones, las autorizaciones, cuando ustedes las solicitan, ¿también les demoran tanto y mientras tanto van obviamente realizando otras publicaciones quizás? Porque en nuestro medio realizar, primero que tenés que tener obviamente todo el protocolo de lo que vas a investigar, y luego tienen que pasar por una cantidad, en una misma institución tienen que pasar por una cantidad de lugares que para cuando te autorizaron, si te lo autorizaron, ya te olvidaste para qué querías investigar. Entonces, en realidad, también te has enfrentado a ese tipo de situaciones, porque a veces las esperas son un poco eternas, hasta para las publicaciones. Sí. Sí, sí, yo concordo contigo, porque por eso la publicación que lo mostré do Facebook em inglês foi muito mais rápida, porque quando voltei, regressei ao Brasil, como traduzir o conhecimento em 17, nós levamos quase 2 anos e meio para sair a publicação que foi sair em 2020. Eu fui ao Rio e conversei com a editora da revista de enfermagem brasileira de enfermagem e lo ha dicho. Eu recebi uma beca do governo brasileiro. Eu fiz, ha hecho el trabalho. As pessoas precisam conhecer. Esse trabalho precisa ser publicado. Não, não é porque sou Joana, não, mas o trabalho precisa ser. Então, encontramos, sim, dentro das instituições, muitos entraves. Em Canadá, quando eu estive também com a minha mentora australiana, existe um movimento de ajuda para que as pessoas, os pesquisadores, consigam fazer as publicações abertas, porque também é muito caro. Me gostaria muito, mas é muito caro. Se você não tem o financiamento, é mais difícil. E você também precisa estar com um grupo de pessoas para entender a escrita, para aprender a fazer a escrita, ensinar os jovens a como escrever, como ter essa disciplina. Então, são uma série de fatores que nos vão colocando lejos de las publicações. Claro que eu penso que, como o Brasil é amplo, temos que publicar em português, porque senão se publica em inglês. Eu ouvi de Cíntia que nós, em Brasil, nós ocupamos a 75ª, 75 lugar na proficiência em saber inglês. Então, não adianta eu publicar em inglês em Brasil, porque as pessoas, meus colegas, não vão ler. É preciso ter uma mentalidade diferente, os editores, os pareceristas, porque também sofremos lá, quando submetemos o artículo de como traduzir o conhecimento, os pareceristas perguntaram, pero a palavra é iterativo? Eu escrevi, sim, é iterativo, e coloquei lá a definição. Então, se as pessoas não conhecem o trabalho também, como que vão avaliar algo que não conhecem para publicação? E também, como você falou, a hierarquia para solicitar as autorizações dentro das utilizações das instituições é muito demorado. Então, se a pessoa já está um pouco não está tão esperançosa para publicar, já perde a emoção. Então, eu consegui fazer mais isso porque eu tinha o suporte das pessoas que eram boas nisso, né? Aprender com isso. Así que no es solamente una cuestión, digo, de nuestro medio. Não. É difícil, sim. Sim, é difícil. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo desde mi lugar, en la tarde trabajo en otra institución donde estoy en el área de vacunas desarrollándome y bueno, quería compartir un poquito la experiencia de que muchas veces trato de dar ese espacio que se mostraba también acá en la presentación, donde la mamá puede amamantar mientras uno realiza la técnica, o sea, solo para tratar de humanizar un poquito lo que es el acto de vacunación, ¿no? Y que no sea eso de
permitirle también a la mamá y al bebé esa contención que necesitan, ¿no? Y bueno, y esa seguridad. Entonces, me pareció súper importante la charla, la presentación que usted hizo, relacionada a esto de humanizar los servicios de salud, ¿no? Básicamente. Y bueno, compartir un poquito de esa pequeña experiencia que uno trata de implementar en el día a día, en su práctica profesional, y que estaría buenísimo que capaz que en otros servicios también se pueden ir incorporando, ¿no? Más allá de todo lo que implica implementar estos programas, ¿no? Así que ese es el aporte que quería. Gracias, compañera, por contar la experiencia. Hola, buenos días. Yo soy docente del área de la enfermería comunitaria. Soy la directora de la unidad académica. Y cuando tú hablabas, bueno, primero que nada agradecerte por la presentación tan clara y tan cálida además. Pensaba en lo difícil que es la investigación en el área comunitaria, porque ahí los problemas son múltiples. Y las causas y las cuestiones, no, yo escuchaba a las compañeras, escuchaba a Lía, que decía de la baja natalidad. Sin embargo, en los lugares donde trabajamos, o en los barrios más carenciados o más vulnerados, es donde hay mayor cantidad de niños. Y niños en situaciones de pobreza o extrema pobreza. Escuchaba a Luciana que hablaba, ¿no?, de toda esa parte del neurodesarrollo, en la neonatología, y después ese niño va a otro lugar, a su vida, a su hogar, a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, como a veces hay que pensar, ¿no?, en la complejidad que es vincular la práctica en la enfermería comunitaria con la investigación, porque son tantas. Primero que son multicausales, tiene que ser en equipo interdisciplinario, porque enfermería sola no puede, ¿no? Y lo complejo que es poder hacer investigaciones de la propia práctica. Por otro lado, decirle que para nosotros también Paulo Freire ha sido desde hace años uno de nuestros inspiradores en el desarrollo de la enfermería comunitaria. Y bueno, y después lo otro también que pensaba mientras tú hablabas, en lo difícil que es en algunas condiciones en las que, bueno, estamos desarrollando la docencia con carencias y con dificultades docentes, en despertar en el estudiante el interés por la investigación. Y en los colegas también, ¿no? Porque creo que en los servicios donde vamos también debería ser nuestra misión poder despertar ese interés por la investigación, ¿no? Por no hacer las prácticas en forma rutinaria, como la hacemos, o que generalmente es la forma en que nos manejamos, y en el estudiante también, ¿no? Ese interés por cuestionarse, por preguntar, por querer leer, por querer ir más allá, ¿no?, de lo que el docente le dice. Y bueno, lo difícil a veces que es, digo, uno que ya está de vuelta. Y el tiempo también, porque este proyecto llevó 3 años entre la preparación Claro. y los 3 años seguimos, ¿no? Porque no son proyectos tan No. rápidos. Yo digo, no es fast food. Claro. Es necesario toda una preparación, una concientización. Entonces, las intervenciones, las estrategias son complexas y multifacetadas. De repente, o que funciona en un momento no funciona en otro, con los equipos. Entonces, es necesario estar atento. Por eso que es importante, como usted habló, que tenemos vários profissionais envolvidos com seus olhares diferentes, as perspectivas
de olhares para poder hacer las cosas que necesitan ser hechas. Sí. Entonces, es muy difícil, ¿no? No es fácil. No. Parece assim bonito, eu mostro as fotos, mas é difícil sensibilizar os profissionais, os estudantes, né? E uma coisa que eu aprendi também, porque esqueci o nome de Sandro. Sandro, a questão da publicação que a gente habla, que não é que ninguém, todo mundo lê, né? Pero é tão importante a publicação, é essencial para que outros também possam aproveitar todo o esforço que ha hecho. Então, eu penso assim, a responsabilidade ética que temos que fazer a publicação para compartilhar os resultados, para ajudar, para ter os documentos. Porque se eu só apenas mostrasse as fotos, mas vocês conseguem lá ler como foi feito, que dificuldades. Então, isso é para mim o mais difícil para colocar para os jovens, para os colegas de forma geral, para a prática. Como que podemos, né, cambiar a prática se temos que acreditar em algo? Claro. Y lo que la profesora Esther, sí, pásale por favor, lo que la profesora Esther menciona por conocernos hace muchos años es la complejidad del trabajo en la comunidad, Sí. que muchas veces se nos presenta como algo, un entramado Sí. muy complejo, que una cosa depende de la otra, y por eso tú hablabas de la importancia de los contextos. Contexto, a leitura e como que as teorias, os modelos nos ajudam a compreender o que está acontecendo, porque muitas vezes só pensamos em plantearmos as coisas e não é possível, as necessidades, muitas outras coisas que estão subliminares, que não estão visíveis, que precisamos entender, as relações de poder, os conflitos, para administrar todo. Bueno, buen día, un gusto. Mi nombre es Lourdes. También soy docente de la Cátedra Materno-Infantil y nos acompañamos con Luciana en este camino del neurodesarrollo. Ya no sé ni por dónde empezar porque ha tocado casi todos los temas que nos interesan, hasta la investigación participativa en conjunto, pero lo más importante es que nos deja interpelándonos. Inés traía el tema de barreras, ¿no? Y yo seguía con este tema de que, bueno, se hace tan difícil el cambio de conducta, aunque está toda la evidencia y la fortaleza de que debemos ir por ese lado porque el cuidado mejora y no tenemos los efectos nocivos de un cuidado tan intervencionista como es el neonatal, ¿no? Puntualmente hablamos de en lo que nos manejamos. Y venimos desde el 2018 tratando con todo esto que comentaba Luciana, pero las barreras internas, el cambio día a día, a veces sí nos hacía claudicar y decir, y bueno, no se puede, y no cambia, y quedaba en esto de que, bueno, lo hacemos individualmente y a ver si logramos que se le pegue entre comillas, se copie un modo, porque ya no había manera. Entonces, en función de esto de que es muy coloquial, pero estas son las barreras que en el día a día, por más que teníamos todo el sostén de evidencia, usted debe conocer los proyectos NEEDCAP, porque, bueno, en contacto con Canadá y con Australia, bueno, nosotros nos fuimos a formar en NEEDCAP, trajimos todo esto para el Uruguay, tratamos de atravesar las áreas neonatales con este cuidado, y día a día tenemos que, como decía ahora, y lo comentaba usted, volver. Pasa un periodo de tiempo y si no estamos presionando con que esta es la manera, pero nos pasa con los cuidados delicados. Porque nadie tiene que estar diciendo, no, el tubo se fija así y hay evidencia. No estamos cada 5 años diciendo, el tubo se fija así, hay evidencia. Pues
para puncionar, para poner una vía en un recién nacido. A cada rato estamos diciendo línea media en el brazo de la madre, pongamos la sucralosa, y continuamente tenemos que estar dando esas recomendaciones porque se dejan en el cajón. Tenemos otra cosa que nos interpela, nosotros tenemos el debe de las vías sociales, de las redes sociales. Sí. Nuestro equipo en ningún momento se explayó para esos lugares, y bueno, y viendo toda su presentación, que abarcó todos los rumbos, hizo marketing por donde se pudiera hacer, y a veces las estrategias hay que utilizarlas todas. Por más que no parezca tan académico, porque a veces están esos sesgos también, ¿no? Así que nada, agradecida. Un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente é como se fosse um ciclo, estamos constantemente. É por isso que eu hablo da importância de estarmos juntos, porque nos apoiamos, porque não é fácil, não é fácil. É todo esse passo a passo e eu penso que escolhemos a área de enfermeria, de cuidado e de educação também porque constantemente estamos aprendendo e nos educando e entendendo e não é apenas algo individual que a pessoa vai fazer uma capacitação. Podemos ter toda a excelência de profissionais, mas se não estivermos juntos trabalhando, não acontece nada. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Si no... perfecto, perfecto. Un comentario que pusieron en Gracias. el Zoom de Mariela Alves, dice: felicitaciones por una ponencia que resume la importancia de la enfermería, brindando un cuidado con evidencia y que la investigación es vital para renovar nuestra profesión. Gracias. Qué lindo, gracias, gracias. Bueno, deseándonos y celebrando nuestro día, despedimos a la profesora Ana Claudia, agradeciéndole por este compartir tan humano, tan cálido, tan distendido, tan agradable, tan disfrutable. Cuando uno disfruta ya sabemos que nos queda. Para mí ha sido un privilegio. Yo recibí este presente. Es un presente estar aquí con ustedes. Yo estoy realmente muy emocionada y feliz por estar aquí. Muchas gracias. Despedimos con un aplauso a la profe. Bueno, quería agradecer también a los compañeros que nos apoyaron en esta organización, a los compañeros de informática, de comunicación y a mis compañeras de los departamentos de adulto, de comunitaria, de niño, de investigación, a la asistente Araceli González por acompañarnos y a todos los que estuvieron presentes tanto por el Zoom, por el día, para fortalecer nuestro día y la unión, como dice Ana, entre todos, y demostrar estamos unidos y somos felices en el día de hoy. Y me faltó la compañera de la UTE, que nos sacamos una foto y que Ana está muy contenta con felicidad que dice que demostramos y que somos felices. Vamos a ir, vamos a recortar la ventana.